Boa noite, graça e a paz de Cristo Jesus, né? Eu estava pensando, quando conversei com o Gamaliel, estava aqui, sobre que assunto compartilhar. Via de regra eu falo muito de missões, né? Eu falo de outros assuntos da Bíblia, mas missões é o que eu mais gosto de falar, até porque eu sou missionário. E eu gosto muito de falar de missões porque depois da glória de Deus, né, não existe outra razão pela qual a igreja ela esteja aqui ainda. Se você for perguntar teologicamente, missiologicamente, por que nós ainda estamos aqui? Porque não se deu a parúzia, a segunda vinda de Cristo. Porque Jesus não voltou para buscar a sua igreja. E a gente pode ir para o Velho, para o Novo Testamento, para lá e para cá, mas nós vamos nos deparar com o fato de que a razão principal pela qual ele não voltou é porque o número dos eleitos não se completaram ainda. E o número dos eleitos não se completaram porque a grande comissão não foi completada. A grande comissão não foi completada porque a obra missionária ainda não foi concluída. Então tudo aponta para que a razão pela qual a igreja ainda permanece aqui no planeta Terra e Jesus não voltou para buscar a noiva, é porque a igreja ainda não concluiu o avanço missionário. E dentro dessa perspectiva eu tenho meditado no capítulo 15 de Coríntios, onde eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês nessa noite. E eu vou ler a partir do verso 14 até o verso 21, só para nós podermos entender o contexto, mas na verdade eu quero me ater aos versos 20 e 21. Mas o contexto diz o seguinte, Romanos capítulo 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, e por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não ele ficar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-los que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo, o que nada tinha ouvido a seu respeito. Esse texto é um texto, por demais, interessante, né? Porque ele começa discorrendo sobre a necessidade de nós imitarmos a Cristo, da simpatia e do altruísmo, né? De uma explicação que Paulo dá, mais ou menos como Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu não estou trazendo nada de novo para vocês, não é novidade. Na verdade, isso que eu estou falando, vocês já sabem, já têm conhecimento. Mas o verso 15 diz assim, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. E se tem uma coisa que nós precisamos trazer de volta à memória da igreja evangélica, nesse contexto de pós-modernidade, onde se nega o absolutismo, e a negação do absolutismo é uma tentativa de se negar a existência de Deus, porque Deus é absoluto. A partir do momento que eu afirmo que não há absolutismo, eu estou dizendo que não existe Deus, que não há Deus, que não há verdade, onde a vida se tornou um corre-corre por demais, acorda cedo, dorme tarde, compromissos profissionais, compromissos acadêmicos, família, lazer, o time do coração, o campeonato brasileiro, a Copa do Mundo, e não se tem tempo quando a Bíblia diz que há tempo para tudo e para todo propósito, mas não há tempo para se evangelizar, não há tempo para se investir na evangelização dos povos, não há tempo para muita coisa,
contradizendo a palavra de Deus, que diz que há tempo. E Paulo diz que ele quer mais ousadamente trazer isso de novo, né? Essa expressão de novo nos dá a ideia de que Paulo é recorrente, ele está falando sobre um tema, sobre um assunto que já era de conhecimento da igreja de Roma. Mas muito provavelmente o corre-corre do dia a dia, como hoje, conversando com os alunos, companheiros missionários ali no curso, eu perguntava, já que a disciplina é de metodologia e estratégias missionárias, né? E é um corre-corre, muitas pessoas de outros estados, quem tinha feito a devocional antes de chegar ali? E para minha surpresa, poucos tinham feito a sua devocional, explicando para eles que a vida devocional é uma das melhores estratégias que um missionário pode ter, porque as pesquisas no mundo apontam que 93,7% dos líderes de 5 continentes, em diversos seminários, quando questionados quando foi que eles naufragaram na sua vida espiritual, 93,7% responderam: quando eu negligenciei minha vida devocional com Deus. Qualquer estratégia, qualquer método, qualquer técnica, ela se torna inútil na vida de um homem que não tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida próxima a Deus. E esse corre-corre do dia a dia tem feito com que muitos líderes e a igreja em si, ela esqueça. E como que Isaías fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Paulo diz assim: eu vou escrever mais ousadamente, só com a intenção de relembrar vocês que há uma necessidade de um esforço. E é isso que ele diz assim, no verso 20, esforçando-me deste modo. Tem outra versão que diz, esforçando-me diligentemente deste modo. E a primeira coisa que Paulo quer lembrar à igreja é que missões é uma obra que demanda muito esforço e um esforço diligente. E esse esforço é necessário, meus irmãos. Sabem por quê? Porque a ONU diz que hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Então existe um grande desafio demográfico. É necessário um esforço, porque quem tinha que ser alcançado foi alcançado. Aqueles que nós consideramos hoje não alcançados, o PNA, os povos não alcançados, eles são não alcançados precisamente pela distância geográfica que eles se encontram, pela dificuldade linguística do idioma ou dialeto que eles falam, pela hostilidade dos regimes totalitários que os presidem, que os governam. Então é necessário um esforço, e Paulo diz, esforçando-me deste modo. De que modo? Do corre-corre do dia a dia, dos afazeres, das responsabilidades, você ter tempo para aproveitar um tempo em oração, dizendo: Deus, abençoa os povos que ainda não te conhecem, abençoa os missionários que estão se preparando, os que já estão lá fazendo a obra. Deus, dar-me condições para poder investir financeiramente, orar, indo e contribuindo. Então é necessário um esforço. E Paulo diz, eu estou me esforçando, e eu quero lembrar a igreja que é preciso fazer um esforço, porque tem a escola dominical, tem o ensino com as crianças, adolescentes, jovens, a melhor idade, a terceira idade, tem as congregações locais, tem o ensino da palavra, tem o doutrinamento das verdades escriturísticas, tem a visitação, tem os enfermos, mas nada disso pode ou deve suprimir a visão evangelística e missionária da igreja. Paulo recorre ousadamente para lembrá-los que evangelização e missões não pode ser um programa, uma conferência, um congresso, um evento isolado. Evangelização tem que ser um estilo de vida a propósito. Foi dia, tarde, é noite. Para quem você falou do amor de Jesus hoje? Para quem testemunhamos da graça de Cristo Jesus? E Paulo quer lembrar à igreja que evangelização, visão missionária, não pode ser algo especial que acontece no calendário da igreja, uma semana, um mês do ano. Evangelização e missões tem que ser uma filosofia de vida. A igreja ela precisa ter uma visão missionária, uma visão evangelística, ela deve respirar, deve transpirar pelos seus poros, porque essa é a razão pela qual a igreja ainda está aqui. Mas isso só vai acontecer se nós nos esforçarmos, porque a vida é corrida,
Porque se tem trabalho, se tem família, há filhos para se educar, há ministérios na igreja para se cumprir com responsabilidades. E se a gente não tiver o devido cuidado, essas coisas consomem o nosso tempo, a nossa atenção, e nós nos vemos envolvidos num ativismo profissional, acadêmico, muitas vezes eclesiástico, que não nos permite parar e respirar e perceber que nós estamos aqui, que o Senhor Jesus ainda não voltou, a segunda vinda não aconteceu, precisamente porque o número dos escolhidos não se completou. E os números dos escolhidos não se completou ainda porque a igreja não cumprira a grande comissão. E Paulo está dizendo assim: eu quero lembrar vocês, não há nada de novo, não há nada de novidade, isso vocês já sabem, isso vocês já aprenderam, desde os primórdios da fé cristã, mas o corre-corre da vida faz com que a igreja esqueça, e é preciso lembrar que para que isso aconteça é necessário a igreja se esforçar. E há um modo da igreja se esforçar, e o primeiro aspecto que exige esse esforço é o desafio demográfico. Mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, onde desses 7 bilhões, as estatísticas apontam aproximadamente para 2,5 bilhões que ainda não ouviram a verdade do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então é um grande desafio que nós precisamos ser constantemente lembrados, e esse grande desafio demanda esforço, porque em primeiro ele é um desafio demográfico. Mas não é apenas um desafio demográfico. Se você olha para o planeta Terra, para o mundo habitado, há um desafio geográfico também. Eles são precisamente não alcançados devido à longínquidade em que eles estão em relação a nós. Dificuldade de transporte, dificuldade de locomoção, dificuldade de acesso. Ou seja, se existem muitas pessoas no mundo, o mundo também é grande demais se comparado com o contexto em que for escrito a Epístola aos Romanos. Há um desafio demográfico, há um desafio geográfico, há um desafio cultural. O que ficou para ser traduzido de escrituras sagradas hoje é o que de pior existe em termos de dificuldades linguísticas. São as línguas mais difíceis, são os dialetos mais difíceis do planeta Terra, para quem nós precisamos traduzir as escrituras sagradas. E pelo grau de dificuldade que eles apresentam, é precisamente que até hoje nenhum tradutor e linguista ainda traduziu as escrituras para essa língua. E pelo grau de dificuldade de locomoção geográfica em que eles estão em relação a nós, é por isso que eles ainda continuam não alcançados. E pela quantidade de gente que precisa ser alcançada, que é muita gente, então temos um desafio demográfico, um desafio geográfico e um desafio cultural. E para romper e transpor esses desafios, Paulo está dizendo assim: esforçando-me deste modo. Esse esforço não é para construir impérios. Este esforço não é para construir megas igrejas. Ele diz que todo esse esforço, ele lembra a igreja, é por pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. E por pregar o Evangelho aonde? Paulo diz: eu não estou competindo com Cristo. Eu não quero ser o pastor da maior igreja de Roma. Eu não quero ser o pastor da mega igreja da cidade. Eu me esforço porque eu entendo esses desafios existentes para pregar o Evangelho onde Cristo já for anunciado. Não. Ele não quer edificar sobre fundamento alheio, né? É onde Cristo não for anunciado. Aonde o Evangelho não chegou. Aonde o homem perdido não sabe que em Cristo Jesus ele pode ser eleito para a salvação. Aonde o homem vive como se Cristo não existisse, mesmo que Cristo já tenha vindo por ele, morrido e ressuscitado há mais de 2.000 anos atrás. Se nós quisermos ser coerentes com nós mesmos, nós vamos perceber que nos grandes centros urbanos nós temos uma concorrência onde se aparece e surge igreja em cada esquina, em vários lugares, numa proporção muito maior do que os habitantes da cidade. Mas Paulo está lembrando que a igreja ela deve se esforçar. Ao mesmo tempo que ela prega na cidade, ela deve fazer um esforço para pregar aonde Cristo não for anunciado. E existem alguns lugares em que nós podemos chegar lá e falar de Cristo, e nós não estaremos falando nada que faça sentido para eles. Ele continua dizendo: antes
como está escrito, esse esforço da igreja é para que aqueles hão de vê-lo, aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Olha o momento para a cidade de São Paulo. Quantas oportunidades de ouvir o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Verdade é que nem tudo que tem sido noticiado nos meios de comunicação, de fato, é Evangelho da graça de Cristo Jesus. E eu me refiro ao verdadeiro Evangelho. Porque há um pseudo, um falso Evangelho. Mas as opções são grandes. As oportunidades são inúmeras. E nós precisamos parar para refletir que há um homem sertanejo nos rincões do Brasil, mergulhado em uma idolatria que ele não conhece a Cristo. Nós precisamos parar para refletir que há um indígena nos quintões da Amazônia, seja ela brasileira, peruana, equatoriana, mergulhado no animismo que ele não conhece a Cristo. Nós precisamos refletir sobre o africano, o asiático, o indo-europeu, que também estará à margem do conhecimento das Sagradas Escrituras. E geograficamente não importa aonde, mas aonde houver um coração sem Cristo, a igreja deve esforçar e deve fazer um esforço diligente por anunciar a Cristo. Eu me lembro que um dos maiores missionários, que já foi pastor aqui em São Paulo, pastoreou a Igreja Presbiteriana Unida, reverendo Donuel Heller, quando questionado certa feita, devido ao seu grande fervor evangelístico, missionário, a sua excelente pregação, se ele gostaria de ser pastor da maior igreja de São Paulo, ele disse: eu não quero ser. E quando perguntaram: mas por que não? O senhor tem todos os atributos e condições. Ele disse: porque eu não quero estar competindo com Cristo. Eu fui chamado para estar cooperando com Cristo. Eu não sou um competidor do reino, eu sou um cooperador com o reino. E o cooperador com o reino, ele entende que a propagação desse evangelho que transporta o homem perdido das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele precisa ser pregado simultaneamente. Segundo Atos 1:8, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu tenho pensado, eu tenho refletido, porque o autor aos Hebreus, que também fala de um esforço e de uma entrada num descanso, e quando ele fala no capítulo 11 a respeito dos heróis da fé, como que despertando a igreja para uma realidade onde nós precisamos resgatar essa identidade de peregrinos. E esse esforço deve ser também para levar a igreja a reconhecer que ela precisa resgatar essa sua identidade, do que o corre-corre da vida é grande, e o que nos faz nos determos e pararmos ao ponto de sermos, de se preciso ser lembrado, como Paulo está dizendo aqui, porque a gente esquece que somos peregrinos. Peregrinos não se apegam. E eu tenho refletido sobre um homem que tem falado muito a respeito da humanidade e qual a grande dificuldade da igreja pós-moderna se comprometer com Cristo e com a obra de Cristo, que é um sociólogo cristão polonês, Zygmunt Bauman, e ele usa muitas figuras para exemplificar por que a igreja ainda no pós-modernidade não conseguiu cumprir a grande comissão, e ele usa duas figuras, a figura do turista e a figura do peregrino. E ele coloca o peregrino como contraponto do turista. Ele diz assim: o turista é um ser hedonista, utilitarista, que passa por vários lugares, mas ele não se compromete com nenhum deles. Ele não se envolve. Ele quer tirar fotos, comprar souvenirs, presentes, voltar para casa, descarregar as fotos no computador e mostrar para os amigos e familiares. Mas ele diz que o peregrino é alguém que passa, e por onde ele passa, ele se envolve, e esse envolvimento gera transformação. O turista, quando termina de visitar os lugares, ele volta para casa. O peregrino sabe que só voltará para casa quando ele ouvir: vinde bendito de meu Pai, entrai no reino preparado para vós outros antes da fundação do mundo, porque ele sabe que a casa do peregrino está no fim da jornada, e só quando a jornada findar é que ele vai se sentir verdadeiramente em casa.
Ao contrário do turista, o peregrino, ele passa e por onde ele passa ele vai salgando, vai brilhando, ele vai deixando as marcas do reino. O peregrino ele não se apega, ele não se sente preso a esse mundo, não há nada que o impeça obedecer à voz do Salvador, porque ele sabe que a casa dele está na Jerusalém celestial. E muito provavelmente esse apego ao mundo, mesmo que as Escrituras dizem que não ameis o mundo, é porque a igreja ela perdeu essa sua identidade de peregrina, que ela está peregrinando por aqui, por isso ela não se apega, ela não fixa raízes, ela não tem medo de perder, e ela se esforça para pregar esse evangelho, seja aqui, seja lá, seja perto, seja longe, seja num contexto de abertura política, seja num contexto de falta de liberdade religiosa, mas ela se esforça, e ela se esforça diligentemente, e é interessante que Paulo diz que há um modo de se esforçar. Que modo é esse? Que maneira é essa? E ele deixa muito claro o modo, o método, a estratégia que ele resolveu abraçar, porque antes ele está dizendo, né, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, num sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E ele diz que isso é motivo para ele se gloriar. Esse esforço concentrado, esse esforço sobre-humano, esse desprendimento, essa abnegação, a mesma abnegação descrita em Atos 20 e 24, onde ele diz assim: eu não considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que recebi do Senhor. E hoje, quando eu conversava com os alunos sobre ter evangelização e missões como filosofia de vida e não um programa, e a gente aprende que tem que ser, em primeiro lugar, Deus, segundo família, terceiro ministério, lazer, vida acadêmica. E eu me lembro de um homem cujo testemunho de vida impacta o meu coração, ele que foi considerado o último grande herói do Titanic, John Harper. Converte-se aos 17 anos de idade, entende que evangelizar não pode ser um programa, tem que ser filosofia de vida. E ele que trabalha no moinho durante o dia, sai por todas as noites pelas ruas da Inglaterra pregando o evangelho, torna-se um célebre evangelista, ao ponto de Dwight Lima Moody, da igreja de Moody em Chicago, mandar chamá-lo para que ele vá falar sobre evangelização. O que ele atende, vai, e é muito bem sucedido. Ele volta, casa-se, fica viúvo muito cedo, cuidando de uma filha pequena, continua com seus trabalhos evangelísticos, com seu ardor, levando multidões a Cristo. De novo, a igreja de Moody em Chicago o convida. Ele então embarca com uma passagem de segunda classe num transatlântico. E o que acontece com a vida desse homem, nós sabemos basicamente por dois relatos. O primeiro de sua filha Anne, que partiu para o Senhor no ano de 1986, na lucidez dos seus 90 anos de idade. E ela diz que lembra que por volta da meia-noite o seu pai a acordara na cabine, dizia: filhinha, nós precisamos sair do navio, coloca um colete salva-vidas sobre ela e coloca ela no barco salva-vidas junto com sua prima de 16 anos, e diz assim: está vindo outro navio para socorrer-nos, papai tem muito o que fazer, por precaução você vai com sua prima nesse barco salva-vidas. E ele continua naquele transatlântico que era o Titanic, maior naufrágio do Mediterrâneo naval até hoje. E ela foi embora com a sua prima, e aquele homem fica no navio anunciando as boas novas de salvação para tantos quantos ele pôde ter contato. E o outro relato, nós sabemos através de sobreviventes que fizeram a narrativa em um culto de oração meses depois na cidade de Chicago, dizendo que naquelas águas tenebrosas, escuras e gélidas do Mediterrâneo, um homem agarrado aos destroços não se cansava de ir de pessoa em pessoa,
anunciando o Evangelho da graça de Cristo Jesus, até que cansado e congelado pelas baixas temperaturas, ele mesmo sucumbe nas águas do Mediterrâneo, mas o seu testemunho, depois de morto, ainda fala até hoje. E ao pastor e pregador John Harper é atribuído, dentre outros títulos, o do último grande herói do Titanic. Um homem que não pensou, eu fico pensando, se fosse eu, talvez, eu ia dizer assim: Senhor, essa menina só tem 9 anos de idade, ela já perdeu a mãe, quem vai trabalhar para dar de comida para ela, com quem que ela vai estudar, qual vai ser a formação dela, então eu tenho que ir com ela, porque ela já não tem mãe, vai ficar sem pai. John Harper entregou os cuidados da sua filha a alguém que ele sabia que amava mais do que ele e que poderia cuidar melhor do que ele, e cumpriu cabalmente o seu chamado. Enquanto viveu, pregou o Evangelho na vida e na morte, conduziu centenas de pessoas a Cristo. Um homem que entendia a necessidade de um esforço para se pregar o Evangelho. O desafio geográfico, o desafio cultural, o desafio demográfico deve levar a igreja a entender que essa não é uma tarefa de somenos, mas é de grande importância, e de que essa é uma das razões fundamentais pelas quais a igreja ainda está aqui no planeta Terra. A cota dos eleitos ainda não foi alcançada, e Deus chama a mim e a você para completá-la, e Deus convida a sua igreja para esforçar-se de um modo bíblico, de um modo escriturístico, e se esforçar para pregar o Evangelho. Eu não conheço ninguém que tem uma vida de evangelização, que tem evangelização e missões como filosofia de vida, que diga que é uma tranquilidade. Porque é necessário, especialmente nesses dias pós-modernos, de que a igreja se esforce para fugir da correria, do corre-corre, dos afazeres, do ativismo, muitas vezes eclesiásticos, e se concentrar naquilo que é deveras importante. Pregar a palavra, quer é oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, prega a palavra. E é precisamente isso que Paulo explica aos irmãos de Roma, e dizendo assim: eu não posso parar, eu não posso me deter, eu não posso me envolver nessa roda viva, nesse sistema global, onde cada vez mais demanda e exige de mim e de você investir tempo e dinheiro, porque alguém tem que fazer essa roda viva girar, e para ela girar, cada vez mais nós temos que investir tempo e dinheiro. Eles não querem saber se você vai acabar com o seu casamento, eles não querem saber se vai acabar com a sua saúde, eles não querem saber se você não vai ter tempo para educar seus filhos, eles não querem saber se você vai sacrificar sua vida ministerial, eles não querem saber que você não vai ter tempo para pregar o Evangelho. Eles querem saber que para essa roda viva girar, cada vez mais você tem que investir tempo e investir dinheiro. E é por isso que Paulo nos lembra que eu e você precisamos nos esforçar. E esse esforço demanda um modo. Esse modo tem que ser bíblico, escriturístico, fiel às Sagradas Escrituras, e que nos leva a pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. E o desejo dele não era de ficar sobre o fundamento alheio, mas ele disse assim: há ovelhas desse rebanho que ainda não foram chamadas, e a mim me convém trazê-las. E eu gosto muito do exemplo dos irmãos moravianos, na missão moraviana fundada por Nicolau van Zinzendorf, porque eles diziam assim: estamos indo buscar as ovelhas que o Cordeiro conquistou para si na cruz do Calvário. E eles foram por várias partes do mundo, se esforçando, muitas vezes se tornando escravos, abdicando de sua liberdade social e política, para viver entre os escravos como os escravos, esforçando-se para pregar o Evangelho. Os missionários que vieram trazer o Evangelho até nós, os mártires da Guanabara, responsável pela Confissão Fluminense, Archibald Green Simonton, morto na juventude de febre amarela e malária, todos se esforçaram para que nós pudéssemos ter acesso às Escrituras Sagradas, para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E ainda que eu não creia nesse triunfalismo dito
que o Brasil é o grande celeiro da história das missões dos últimos dias, mas eu acredito que a quem muito é dado, muito é cobrado, e eu creio que chegou sim a vez, a oportunidade de nós, cristãos brasileiros, darmos a nossa contribuição em termos de Brasil e de mundo na propagação do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Mas isso não irá acontecer sem que demande um esforço da minha, da sua parte, sem que demande um esforço da Igreja do Senhor Jesus. Porque se você olhar ao seu redor, você vai dizer assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu já sou tão ocupado, eu tenho tantas responsabilidades. Isso é verdade. Agora, a verdade é que se nós formos olhar o que é prioridade, o que é importante e o que além de importante é urgente, nós não iremos encontrar nada mais importante e urgente do que anunciar ao homem perdido que Jesus Cristo está voltando. E que quando ele voltar dessa vez, ele não virá como Salvador, como Messias, ele virá como reto, justo juiz. E embora hoje todos os homens temam a morte, no dia em que ele voltar, aqueles que não se renderam ao Evangelho da Graça de Cristo Jesus vão clamar para si aquilo que ele mais teme. Eles vão dizer aos montes, caiam sobre nós, porque eles temerão se defrontar com o justo e reto juiz de toda a terra, porque a porta da graça vai estar fechada. Mas um dia que se chama hoje, Deus nos chama, cristão dos pós-modernidade, para nos esforçarmos diligentemente por pregar a Cristo, aonde Cristo não fora anunciado. Ou a igreja é relembrada de que ela precisa se esforçar para cumprir a sua missão, ou a igreja é relembrada para que ela desperte do sono em que ela está e entenda que a única razão pela qual ela está ainda neste mundo e que Cristo não voltou é porque Mateus 24:14 ainda não se deu em toda a totalidade. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que Deus nos abençoe, aplique sua palavra ao nosso coração e Ele nos conceda a graça de a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer sintam coceiras no ouvido, como diz Paulo, anunciarmos o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. E para isso não medirmos esforços, empreendermos todo o nosso intelecto, recursos, tudo o que somos e o que temos na pregação do Evangelho da Graça de Cristo Jesus, porque é a única instituição sobre a terra capaz de apresentar uma proposta plausível e real para resolver o problema do homem pós-moderno. Não é a ONU, não é Médicos Sem Fronteira, não são as organizações não governamentais, não é a Cruz Vermelha Internacional, não é a Unicef. A única instituição sobre a terra com capacidade de apresentar uma solução ao problema do homem pós-moderno é a Igreja do Senhor Jesus. Porque a solução é Cristo, é a resposta. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração.